Bem-vindos ao Casa Comum, o debate à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença, temas europeus e nacionais. Esta semana vamos começar pelo tema europeu, também com a participação à distância da eurodeputada Ana Miguel Pedro, eleita pelo CDS. Bem-vinda, Ana Miguel. Vamos olhar para a questão das eleições, neste caso do cenário eleitoral que em França não se vai desenhar com Marine Le Pen depois da decisão do Tribunal nesse sentido, da inelegibilidade de Marine Le Pen nos próximos anos. Que leitura faz deste facto, tendo em conta a predominância de Le Pen nas eleições e se, na sua opinião, afasta a possibilidade da extrema-direita conseguir um resultado significativo nas presidenciais francesas ou, pelo contrário, dá ainda tempo a este partido de se reconfigurar e, eventualmente, aparecer com um outro nome que já está a ser preparado, de resto, para a corrida presidencial? Bom, sobre isto eu queria deixar dois pontos. Tem que ver, obviamente, com as repercussões jurídicas desta decisão, mas também políticas que esta decisão teve. Se Marine Le Pen for acusada, então deve ser julgada com todas as garantias do Estado de Direito, mas se for considerada culpada deve naturalmente ser condenada e os factos que estão em causa são graves. Mas isto também não me impede de dizer e de concluir que se trata de uma decisão judicial que, do meu ponto de vista, é inédita, com o próprio Primeiro-Ministro Macron a dizer que é uma situação rara. O que é que está em causa? Temos uma recusa do efeito suspensivo do recurso, mantém a inelegibilidade mesmo durante a fase de recurso, o que obviamente tem repercussões jurídicas. Mas cingindo-me às repercussões políticas, que é a sua questão. Tem certamente impacto para o futuro de Marine Le Pen, mas também para o partido e certamente para o panorama da direita radical em França e na Europa, porque até aqui Marine Le Pen era considerada uma forte candidata às presidenciais de 2027, liderava até as sondagens com cerca de 37% das intenções de voto, portanto um desempenho superior ao de 2022, e esta decisão, com base também naquilo que referi anteriormente, poderá dar-lhe uma espécie de uma retórica de vitimização em que diz que está a ser alvo de um processo político que pode ter aqui um efeito duplo. Por um lado, pode mobilizar e fidelizar os seus apoiantes, que tendem a ver nesta condenação uma espécie de uma confirmação das suas críticas ao sistema judicial, mas também pode, por outro lado, comprometer a capacidade de Marine Le Pen de atrair aqui eleitores moderados, dado que a condenação por corrupção contraria, no fundo, a imagem de incorruptível que tentava construir. Mas isto é muito incerto e também abre caminho para Bardella, que é atual presidente da Frente Nacional, assumir a candidatura presidencial. Portanto, nós teremos que ver, isto será uma espécie de um verdadeiro teste de resiliência ao partido, que terá que provar que o projeto vai muito além da dependência de uma única personalidade. Ana Miguel, já volto a si. Ana Miguel Pedro, já volto a si para voltarmos a falar deste assunto. Mariana Vieira da Silva, há aqui um argumento que Le Pen pode explorar de uma perseguição judicial ou encara este facto com normalidade? Bom, queria antes de mais cumprimentar a eurodeputada Ana Miguel. Nós temos uma lei em França muito exigente, que é aprovada no início deste século na sequência de um outro caso que também teve grandes repercussões políticas e que já condenou várias pessoas, Chirac, Juppé, Fillon, todos foram condenados ao abrigo desta lei e da exigência que ela coloca. Nós sabemos que França tem tradicionalmente casos relacionados com o financiamento dos partidos e, portanto, foi agravando e tornando cada vez mais complexas estas leis. E, por isso, uma lei que já condenou tantas pessoas, e eu só estou a falar dos nomes mais reconhecidos, porque são muitas as condenações ao abrigo desta lei, não se pode dizer que seja nem uma lei à medida, nem que tenha como objetivo nenhuma perseguição política. Tem um efeito particular, dado o momento em que esta condenação ocorre e, como disse há pouco a Ana Miguel, dada esta rejeição do efeito suspensivo no momento do recurso.
aquilo que temos assistido, quer por parte do partido de Marine Le Pen, quer por parte de toda a extrema-direita europeia, é um coro de perseguição que assim me preocupa, porque o que nós vemos são partidos que estão sempre a pedir e muitas vezes a aprovar e apoiar leis cada vez mais exigentes, e Marine Le Pen apoiou esta lei, apesar da sua de muitas críticas que houve nessa altura, e que depois, quando essas leis se viram contra eles, as põem em causa, falam em República de Juízes, e isso sim me parece ser o fator mais preocupante, até pelo coro que se gerou, quer a nível europeu, quer também nos Estados Unidos. Preocupante? Sim, mas a vitimização no sentido de nunca aceitarem as decisões da justiça, e isto não é diferente de Trump e de outros casos que aqui temos comentado, e isso parece-me preocupante. Quanto aos efeitos políticos, veremos, não se vê para já, ainda que ainda falta um ano, nenhuma personalidade capaz de gerar os equilíbrios e de beneficiar da tentativa de descontaminação sobre o seu próprio perfil e a sua própria imagem. Mas que há Barda lá. Le Pen. Sim, mas não, bem, é cedo e não conhecemos os estudos, mas não vejo ainda essa capacidade de se tornar tão consensual na sociedade francesa como aparentemente as sondagens indicavam que Marine Le Pen estava a conseguir. Duarte Pacheco, a mesma questão. Tem Le Pen e a extrema-direita de alguma forma aqui um argumento para fazer esta também eventual vitimização face ao processo judicial que suspende este direito político de Le Pen? Muito boa tarde. Contra, se calhar, a corrente, eu vou dizer que sim. E vou dizer que sim pelo seguinte: vamos ter aqui 3 momentos. Aquilo que é acusada é uma prática que não tem nada a ver com corrupção, nem com utilização para enriquecimento pessoal. Muitos dos pequenos partidos, nessa altura, faziam isto. Porque, como têm dificuldades de financiamento, financiam. E há sempre casos de dúvida. Por exemplo, a chefe de gabinete Marine Le Pen, que estava como funcionária do Parlamento Europeu, mas era chefe de gabinete a 100%. Portanto, tanto fazia o trabalho de liderar o gabinete como eurodeputada, mas também como líder do partido. Já tivemos aqui em Portugal alguns casos em que se gerou esta confusão há 2 ou 3 anos, porque é muito difícil separar a porta do que é o trabalho parlamentar puro e duro, neste caso do Parlamento Europeu, e aquilo que um político faz fora da casa da democracia, mas que continua a ser atividade política. Portanto, mas independentemente disso, o que temos é uma má utilização dos fundos que lhe estavam destinados. Sim. E isso é crime. Pronto. Mesmo que a prática fosse generalizada na altura, não deixa de ser crime. Segundo, essa prática, no caso de Marine Le Pen, terminou em 2016. E o Tribunal espera 9 anos para finalmente tomar uma decisão. Não é só em Portugal que a justiça é tardia, pelos vistos, lá é lenta, e é depois nos momentos oportunos que decidem. Terceiro, a lei que tem essa sanção acessória da inibição foi aprovada em 2017, o que significa que não abrange Marine Le Pen. Mas, no entanto, porque ninguém pode ser julgado com uma legislação posterior ao crime alegadamente praticados. Ora bem, mas a lei deixa, no entanto, lá uma janela, que diz em que situações extremamente graves cabe ao juiz ver se deve aplicar uma sanção acessória. Ora bem, e a juíza diz que toma, não é pela gravidade dos factos, mas para evitar o alarme público. Ou seja, é uma decisão política, não é jurídica. A decisão não é este facto, este crime é de tal modo pesado que merece esta sanção, é para evitar o alarme público. O alarme público também é um fator de processo judicial. Em termos mas o alarme público, se calhar, agora não é ao contrário. O alarme público agora não é ao contrário. Quer dizer, mas quando um juiz toma uma decisão que é política, não temos qualquer dúvida sobre isso, já sabe que vai gerar o alarme. Se fosse ao contrário, não sei se geraria. Se ela fosse acusada destes crimes e com uma pena eventual de 4 anos de cadeia, 2 suspensos, 2 com pulseira eletrónica, etc., as pessoas nem estavam à espera desta sanção acessória. A juíza é que quis fazê-lo. E ao querer fazê-lo, tem um objetivo político: evitar que Marine Le Pen se candidate às próximas eleições. Porque até podia ser por 2 anos. Não. Escolheu o período que sabia que ia abranger os próximos 2 atos eleitorais em França. E por isso é normal que eles agora se vitimizem. E para mim é muito mau que isso aconteça para a democracia.
Se algum dia dissesse que iria pensar apoiar ou votar em Marine Le Pen, eu pedia para me internarem. É porque significativamente... Não vai votar, pois não? Não votaria? Não faria. Portanto, era dizer, internem porque enlouqueceu. Portanto, não é esse o fim. Já percebi. Eu quero derrotá-los nas urnas, pelas ideias, certo. Lutar contra aquilo que expõem e não propriamente como alguns ditadores que tiram os adversários pela janela e a democracia a utilizar o sistema judicial para que nem todos possam concorrer às eleições. Rematamos com a Ana Miguel Pedro de novo. Ana Miguel, aqui há um lado que tem a ver com o alarme social que o Duarte Pacheco se estava a sublinhar, porque, por exemplo, há aqui já o apelo a manifestações, ou seja, a Frente Nacional pode agora virar-se para as ruas e outros podem fazer o mesmo num exercício eventualmente de contaminação noutros países de forças, por exemplo, de extrema-direita. O Duarte quer acrescentar que... Aliás, o líder da extrema-esquerda condenou esta decisão, o que não é por acaso. Ana Miguel Pedro, e o campo republicano dito democrático, como se costuma afirmar, como deve responder a esta realidade? Bom, há de certo quem tema que esta exclusão judicial de Le Pen possa gerar ainda esta maior simpatia em torno da sua figura ou do seu movimento, reforçando até a sua base e até podendo mobilizar eleitores que estão abstencionistas ou desiludidos com o sistema. Temos o governo de Emmanuel Macron que está desgastado por reformas impopulares, como a segurança social, não tem maioria parlamentar, enfrenta um ambiente de desejo de mudança política para 2027. Portanto, parece-me que caso ela permaneça fora da corrida presidencial, o cenário do segundo turno pode mudar drasticamente e em vez de um confronto entre Macron e Le Pen, como em 2017 e 2022, poderíamos assistir a uma disputa entre um candidato conservador tradicional, da esquerda, diria um rearranjo que tornaria o desfecho destas eleições de 2027 bastante mais incerto. E eu queria só finalizar com o seguinte, acompanhando também o que o Duarte Pacheco estava a referir. Como qualquer cidadão que valoriza a democracia, eu quero que as divergências sejam resolvidas pelo voto do eleitorado e como política direita, que também luta contra a extrema-direita, espero que o meu partido político vença, que sempre tenha confiança do país, não porque determinados oponentes foram impedidos e quero, acima de tudo, acreditar que existe imparcialidade do sistema de justiça que decide em meu nome. Portanto, acho que isto é um ponto também que gostaria de deixar claro. Obrigado, Ana Miguel, pela participação. Certamente voltaremos a este contacto nos temas europeus. Muito obrigada. Vamos aos temas nacionais. Euronet Plus. Esta semana, aqui um conjunto de tópicos relacionados com o momento político que estamos a assistir. Mariana Vieira da Silva, começamos pelas sondagens. Não são muito agradáveis para o Partido Socialista, pois não? Não são, mas julgo que eu sou fã de sondagens e não tenho grande tendência não para diz as sondagens valem o que valem? Não, aliás, na altura o Luís Peixão Martins, quando me convidou para apresentar o seu livro, foi mesmo nesse contexto de eu as defender. Mas as sondagens têm cometido erros padronizados nos últimos anos, nomeadamente as telefónicas, aos quais devemos estar atentos, por um lado, e por outro, eu acho que estas eleições são particularmente difíceis para as sondagens, pelo menos nestes primeiros tempos. Eu diria que em maio, consolidadas as responsabilizações da crise, as visões sobre o futuro, as sondagens serão mais certas, agora parece-me um pouco cedo, mas são o que são e os partidos devem olhar para elas e devem perceber, por exemplo, as diferenças. Enfim, é público que o Partido Socialista depositou na ERC como a sua sondagem interna, que a faz sempre em urna, e no passado ela foi bastante realista e mais alinhada até do que outras sondagens com os resultados, razão pela qual em alguns momentos parecemos mais otimistas do que se podia pensar com as sondagens, mas devemos olhar para a dificuldade que temos, e isso justifica parte das sondagens telefónicas, a chegar a um público mais jovem que lida melhor com sondagens telefónicas do que até com sondagens presenciais. Mas no campo político... Portanto, o Partido Socialista deve estudar aqueles dados e compreender que mensagens é que tem que passar, mas eu diria que precisamos de mais tempo, que é o que dizem sempre todos os peritos, que quando há um acontecimento que justifica eleições, não é a primeira vez que isso acontece, é preciso deixar respirar um pouco
o eleitorado, mas pronto, as sondagens são o que são, agora dizendo, mas são instrumentos muito úteis para os partidos políticos e o Partido Socialista deve olhar para elas desse ponto de vista. Duarte Pacheco, acha que o clima político está, vou usar a expressão de Mariana, respirar a favor de Luís Montenegro? Pelas A minha sondagens? expressão é só respirar. Eu sei. Não, eu acho que os ventos é que estão a favor de Luís Montenegro, né, neste momento. Sobre as sondagens, só duas notas. Em primeiro lugar, o PSD, claro que fica satisfeito por estar à frente, é sempre melhor estar à frente do que estar atrás. Ponto. Isso é natural, até porque depois imprime alguma confiança e otimismo que isso é depois visível nas ações de campanha e nos contactos com os portugueses. Mas eu partilho esta preocupação. As sondagens são o que são e temos duas campanhas em que, nas três últimas, em que as coisas ficaram evidentes. Quer dizer, quando António Costa ganhou a Passos Coelho, perdeu com Passos Coelho, no início do processo eleitoral estava à frente. E depois, quando chegou ao dia das eleições, a AD teve 36 e o Partido Socialista teve 32 ou 33. Mas era ao contrário, estava completamente invertido. Há aquela campanha famosa de Durão Barroso contra Ferro Rodrigues, em que o Durão Barroso sai com uma vantagem, muito maior do que estas, e todos tínhamos a percepção que se fosse preciso mais uma semana, Ferro Rodrigues tinha ganho as eleições porque ganhou à pele. Portanto, as sondagens são o que são. Ninguém previa a maioria absoluta do Dr. António Costa quando a teve. As sondagens nunca indicavam isso, mas teve, e foi uma surpresa para muitas pessoas. Portanto, as sondagens são o que são. Agora, é melhor ir à frente. Dá conforto ao argumento Claro, de Luís Montenegro de avançar para eleições. Dá conforto a querer ir para eleições na lógica da clarificação para poder governar sem estar permanentemente a ser fustigado com determinadas polémicas. Já vamos às polémicas. Outro tópico, Mariana Vieira da Silva, em governo de gestão, temos visto o Primeiro-Ministro em grande atividade, já esteve no IP3, na obra do IP3, lança projetos, lança planos sobre as migrações e agora mesmo, por exemplo, o PSD convocou os militantes para o Conselho de Ministros desta quarta-feira no Mercado do Bolhão. Portanto, numa iniciativa de apoio ao Primeiro-Ministro. Vamos ver, o Governo de Gestão está a ultrapassar algum tipo de linha que não deve ser ultrapassada legal ou politicamente? Bom, mais do que ser um Governo de Gestão, parece-me que há, aliás, uma inversão completa na comunicação do Governo. Passámos do silêncio à conversa permanente, às presenças permanentes, num contexto que, no meu entender, viola a lei de diversas formas. Primeiro, porque me parece que o Governo não tem em conta as limitações que tem aos seus próprios processos de decisão. Neste período só se pode tomar decisões que sejam urgentes, que sejam inadiáveis, mas principalmente na comunicação dessas mesmas decisões. Quando nós vemos o Governo a apresentar projetos infraestruturais para a área metropolitana de Lisboa, que têm conclusões previstas daqui por 10, 15 anos, não podemos dizer que é uma comunicação inadiável e urgente, até porque o tempo para a sua concretização e tudo aquilo é propaganda. O vídeo, tudo o que a lei diz que não se pode fazer, chamar a atenção para promessas cumpridas, para tudo isso está impedido por lei. E o Governo tem feito e, no meu entendimento, tem feito utilizando explicitamente todas as redes sociais e institucionais, o próprio espaço do briefing do Conselho de Ministros, para coisas que não me parece que se enquadrem nas competências de um Governo de gestão. Se viola a lei, quem é que agora vai fiscalizar? O Partido Socialista apresentou as suas queixas à Comissão Nacional de Eleições e imagino que o processo corra. Mas repare que nestas dimensões nós temos a lei e as queixas e eu queria chamar a atenção, nós temos autarcas condenados e que perderam o seu mandato por coisas muito mais sóbrias do que estas que eu aqui estou a referir. Mas o meu ponto não é esse, é que há um comportamento de ética republicana que quem está no governo deve cumprir, que é além da lei. E também há, quanto a mim, uma capacidade da comunicação social reagir àquilo que está a acontecer, limitando também a facilidade com que aquilo está a acontecer, porque todos temos a obrigação de criar um contexto de equidade e de eleições em que não se está a utilizar a máquina do Estado. Naturalmente, quem está no governo tem responsabilidades mais do que todos nós, mas
quem vê e não concorda deve queixar-se, e julgo que a comunicação social também deve limitar. Está a usar claramente a máquina do Estado para eleições. Essa é evidente para si. Esta história que aconteceu hoje no mercado do bilhão é todos os títulos exemplificativo. O Governo faz um Conselho de Ministros no Porto. E o partido convoca militantes para dar um ar de massas a cumprimentar o Primeiro-Ministro, que aliás apresenta Primeiro-Ministro a Presidente do partido. Sempre devemos separar. Nestes momentos temos mesmo a obrigação de separar essas duas dimensões, e eu espero que daqui até às eleições isso aconteça, e que deixemos de utilizar as contas, as salas, a imagem, os cargos para fazer campanha. Acho mesmo muito grave aquilo que se tem assistido. Duarte Pacheco, concorda? Ora bem, esta acusação não é nova, é uma acusação que é feita com alguma frequência aos governos em funções em períodos pré-eleitorais, e mesmo nas autarquias a mesma coisa. Portanto, agora na Madeira também ouvi esse tipo de comentários. Portanto, não é um comportamento diferente daquilo que tem sido a regra, vamos dizer assim. Agora, eu penso que o Governo deve procurar acautelar as suas comunicações e as suas ações, precisamente para evitar este tipo de confusão. Há presenças em que o Primeiro-Ministro tem que estar e tem que intervir, que sejam internas, sejam externas, ou qualquer Ministro. Outra coisa é a violação de lei. Aqui um argumento sobre a questão da violação de lei. Eu não percepciono a violação da lei. E, portanto, poderíamos, na questão da ética, já aceito que esse debate aconteça, porque estamos novamente já num caráter de maior subjetividade. Se aquilo que está a ser feito já é a campanha e passa aquilo que são os mínimos que o Governo deve fazer, ou se, pelo contrário, ainda se enquadra na ação da governação. E aí podemos ter uma discussão, não é propriamente da questão da ilegalidade. Agora, uma coisa é natural que o Governo queira mostrar, são as eleições, isto está em avaliação, que o Governo quer mostrar a obra que fez. Não é. Agora, não é. O PSD deve querer mostrar. Assim que as coisas funcionam. Mas quer dizer, ainda por cima, sendo os ministros, quase todos eles, cabeças de lista, que serão reconduzidos, é natural que queiram apresentar aquilo que estiveram a fazer ao longo do ano. Já não são reconduzidos, são candidatos a deputados. Tá bem, mas isso é um sinal de recondução também. Senão, se fossem para descartar, não era esse o caminho. E, portanto, que queiram mostrar aquilo que estiveram a fazer. Mas, repito, por exemplo, a ação de hoje não é muito simpática para o próprio Governo e para o PSD. Eu duvido que até que o Presidente e o Primeiro-Ministro soubessem que estava em curso essa ação. Acha mesmo isso? Acho. Porque aquilo que nós sabemos é que muitas vezes os líderes locais, porque têm autonomia real, essa que é a verdade, querem mostrar trabalho e obra ao chefe. E tomam iniciativas que depois, em vez de ter esse efeito positivo que eles próprios gostariam para ficarem bem vistos junto do chefe, aquilo que acontece é estragar-lhe ou retirar algum do proveito que ele podia estar a ter com a ação que estava em curso. E, portanto, eu não me admirava sequer que isto tivesse acontecido nestes termos. E pode acontecer ali, pode acontecer amanhã em Santarém ou em Torres Vedras, porque as pessoas gostam de mostrar trabalho a quem está à frente do partido. Por fim, Mariana Vieira da Silva, o PS disse que o caso mais recente relacionado com o Primeiro-Ministro é talvez o mais grave de todas as revelações. O Primeiro-Ministro rejeita qualquer benefício pessoal no caso de um parecer à Câmara de Espinho no fornecimento de betão para a construção da sua casa. Porquê que isto é tão grave? Bom, de todos os diferentes... Bem, primeiro, eu considero que o mais complicado é a acumulação de casos. Aquilo que se torna mais complicado para Luís Montenegro, e também por isso a necessidade de ocupar o espaço com a ação governativa para poder fugir a estes temas, é a quantidade de casos que aqui têm acontecido. Este caso, além de aparentemente ser de todos os que temos noticiados o único que está no contexto de uma investigação, e isso faz uma diferença grande face a todos os outros que aqui discutimos, mas também o primeiro em que aquilo que está a ser perguntado e questionado e que é visto pela comunicação social como suspeito, se posso utilizar esta palavra, implica já uma troca entre um benefício e uma ação no contexto profissional. Nós já não estamos a falar das características da empresa, da cumprimento ou não cumprimento da exclusividade, mas de uma relação que está a ser investigada. E eu julgo que é isso que dá maior gravidade a este caso, mas principalmente
a acumulação de casos tem sido um problema para Luís Montenegro e gera um problema que continuará depois das eleições, de confiança e de credibilidade. Eu sei que talvez Luís Montenegro não considere, mas governar tem momentos muito críticos, momentos em que é preciso utilizar a força política para fazer coisas difíceis e não coisas fáceis. As coisas fáceis fazem-se sozinhas, mas as difíceis exigem credibilidade dos políticos e a forma como a credibilidade e a confiança dos portugueses em Luís Montenegro está a ser afetada, porque isso também está nas sondagens. Não, mas a Mariana disse que as eleições não limpam processos. Não só não limpam, como caso ganhasse as eleições, Luís Montenegro partiria com uma limitação de confiança que eu julgo que é muito, muito relevante depois no exercício de cargos governativos. É evidente que não limpam. Isto dá força à continuação do processo de CPI, digamos assim? É mais um caso, ou seja, isto avoluma o argumento a favor da CPI? Este caso é distinto, porque a CPI pretendia averiguar um conjunto de coisas que sem informação não poderiam ser averiguadas. Este caso é um caso que está em tribunal e continuará, de acordo com a informação prestada pela Procuradoria-Geral da República e, portanto, não tem tanto a ver assim com a CPI. A CPI pretendia averiguar um conjunto de circunstâncias que a Assembleia da República não tinha outro instrumento para averiguar. Duarte Pacheco, o que é que lê destes novos casos? Curiosamente, também surge aqui uma arena autárquica, e estamos em ano de autárquicas, é também curioso aqui outra vez a questão, sendo que eu gostava de só sublinhar que, segundo o Gabinete do Primeiro-Ministro, os trabalhos adicionais da empreitada, a decisão concreta que a Câmara tomou, foram alvo da auditoria do Tribunal de Contas, que concluiu que não foram obtidos indícios de prática de qualquer infração e o processo foi arquivado. Ora bem, temos duas situações. Antes disso, quer dizer, este é mais um caso e eu temo que a comunicação social tinha outros em carteira para os ir despejando até às eleições. Já percebemos que este é o mote da campanha eleitoral e de alguns partidos e, portanto, vamos ter que conviver com esta realidade. A comunicação social já levantava antes de serem convocadas as eleições. Sim, mas agora deve ter mais alguns carteiros. Não cheira-me que este não é o último, para a semana cá estaremos para confirmar isso. Agora, nós temos duas situações que eu acho que são muito fáceis de desmontar ou não. Ponto. Ou de comprovar os indícios. Pelo seguinte, um parecer. Se uma entidade pede ao gabinete jurídico para emitir um parecer sobre uma determinada situação, não quer dizer que esse parecer venha como eu gostaria que fosse. Eu tenho dúvidas e pergunto, olha, acha que eu tenho razão e em que moldes? E o advogado e esse gabinete diz-nos, olha, não, neste caso você não tem, ali tem. Ora bem, portanto, o parecer é o parecer, ponto. Não tem que estar sempre a favor, neste caso, da autarquia para a qual quer o seu cliente. Há de haver momentos em que deram outros a favor da autarquia e este que realmente andou contra. Segunda situação, que é, mas o beneficiado com a decisão da autarquia foi um empreiteiro que também forneceu material para a casa do Dr. Luís Montenegro. Ora bem, em meios pequenos, é natural que isso aconteça porque as empresas são todas, é um meio relativamente reduzido. Resta saber, e isso é fácil de comprovar, foi feito pagamento, não foi feito pagamento, e se foi feito pagamento ao valor real. Se isso está comprovado, não há caso nenhum. Ponto. As explicações de Luís Montenegro são suficientes para aclarar o caso? O Duarte defende que deve ser aclarado, digamos assim. Por isso mesmo, mas por isso é que está uma investigação em curso. Agora, eu acho que esta investigação, olha, aquilo que eu estou a dizer parece-me tão simples que não há de precisar de anos ou de meses para concluir, de facto, aqui um problema e vamos ter que ir em frente com atos mais duros, ou pelo contrário, não há problema nenhum e é resolver o problema. Mas Duarte, o Primeiro-Ministro já foi também acusado, entre aspas, ou sem aspas, de não explicar na totalidade um conjunto de situações, num conjunto de casos. Inclusivamente apareceu com um conjunto de dossiê que depois nunca mais tinha seguimento do ponto de vista do processo. O Primeiro-Ministro pode fazer mais para explicar os processos? Como é óbvio, por exemplo, nesse caso, só sei o que vem a público. Claro. É que ele depois já disse que teria remetido agora a posteriori essa documentação toda para a polícia. É o exemplo
de que devia ter entregue oportunamente e não era preciso esperar que viesse as notícias a dizer que ele não tinha entregue para ir a entregar à pressa. Mariana está a se rir. Não é? Porque a expressão a posteriori é uma das que nós mais usamos. A empresa tinha passado para a mulher ou para os filhos e a posteriori foi só para os filhos. Vivia num hotel e a posteriori foi viver para São Bento. É sempre tudo a posteriori e essa é que é a marca. Eu só sorri porque de facto a rotina é sempre a mesma. O caso aparece, Montenegro recusa dar explicações. O caso cresce na comunicação social e Montenegro informa que já fez qualquer coisa diferente, sem nunca, e isto é que me parece verdadeiramente preocupante, porque o Montenegro acha que fez mal e por isso é que corrigiu, e então aí é devido um pedido de desculpas, uma explicação porque é que entendeu que fez mal, ou acha que fez tudo bem e então eu não percebo porque é que a posteriori corrige. E este clima é que é verdadeiramente prejudicial. É prejudicial. Sim, eu peço desculpa. Não, eu só queria dizer, eu partilho que desde o início, aliás defendi aqui e noutros sítios, que ele desde o início que devia dar todas as explicações. Certo. Quer dizer, era a forma de matar o problema o assunto. É que depois não o fez no seguimento imediato, digamos assim. Um assunto como este era o exemplo de que pode ser morto em segundos. Ou não. Ou não, pronto. Agora, eu tenho confiança que sim, porque caso contrário é desagradável, porque já estaríamos perante crimes, o que é algo que eu espero que não esteja sequer no passado do presidente do PSD. Vamos ver o que é que temos no menu da próxima semana. Cá estaremos para comentar estes e outros assuntos. Foi o Casa Comum desta semana. Euronet Plus.